Olá, gente. Tudo bem com você? Tudo jóia? Seguinte, eu andei aí uma semana meio ansiosa, porque no vídeo 118, onde nós falamos das tendências de moda e tal definitivas para o nosso inverno, eu mostrei para você um item aonde falava-se de bolsas vermelhas. Eu acho que nunca contei isso para você, mas eu gosto de cores vivas. Eu acho que no guarda-roupa feminino não pode faltar esse tipo de cor, né? Que é uma coisa que te valoriza, enfim. E a Iva não tem bolsa vermelha. Eu, com aquela tendência de moda, fiquei assim alucinada. Nunca me ocorreu ter uma bolsa vermelha. O que eu fiz? Eu fui vasculhar o comércio atrás de uma bolsa vermelha antes que se esgote tudo, né? Porque mulher a gente sabe como é. E eu fui pesquisar. Gente, eu acho que eu voltei mais decepcionada do que encantada. Se vocês vissem o preço das bolsas, eu fiquei estarrecida. A bolsa mais barata estava custando R$ 374. Não era uma loja chique, não era uma boutique, nada disso. A Iva não frequenta esses locais. Então, eu fiquei olhando para a bolsa, eu disse, meu Deus do céu, quanto eu posso, digamos, comprar de fio com isso, quantas bolsas eu poderia fazer, né, se eu fizesse para fora. E aí, claro, como 1 mais 1 igual a 2, o pensamento seguinte foi, eu vou fazer uma bolsa para mim. Claro que não seria uma fat bag, que eu já tenho duas, né? Resultado, a Iva vai ter que criar uma bolsa. E criei e quero dividir com você essa experiência. Antes, eu quero dizer para você que esta bolsa, pronta, com forro, com alça, ela pesa 200 gramas. De fio, ela consumiu 80 gramas nessa faixa. Então, veja você que a diferença para uma bolsa pronta, é claro que a bolsa pronta tem um douradinho aqui na argola, mas o efeito em termos de moda, de você usar a bolsa, é o mesmo. Então, eu vou mostrar para você a bolsa pura. Ela pode levar enfeite, sim. Depois a gente fala sobre isso. Mas o importante é a bolsa, a modelagem, a bolsa simples, porque o vermelho já é uma coisa chamativa, então você não pode fazer uma modelagem muito louca. E o tricô também não gosta muito, não. Aqui está a minha bolsa. Ela tem aqui 34 centímetros. E eu me baseei no fato de que eu gosto de ter dentro uma sombrinha, então tinha que caber a minha sombrinha. Aqui de altura, tá? Ela tem 25, ou melhor, aqui 24. E aqui, por causa do ângulo, ela tem 25. Mas eu estou te dando essa medida como um parâmetro para você saber o tamanho dela. Né? Se ficar com 26, com 28, não tem problema nenhum. Esta alça aqui, que eu já tinha em casa, ela tem aqui de largura 16,5 e na parte interna ela tem 13 centímetros. Esta bainha aqui teve que ser calculada para caber nessa abertura aqui da alça, certo? Outra coisa é que em cima eu queria ela de boca pequena, porque isso evita que eu precise fechá-la, já que uma pessoa não consegue enfiar a mão aqui. Se eu estou segurando a alça, não se consegue enfiar a mão aqui. Então, eu acho que cheguei num resultado interessante.
eu queria que você visse também o acabamento aqui. Veja que tem carreiras que correm retinho aqui na emenda, para não ficar uma emenda crua, feia. Então, nós vamos fazer os aumentos e as diminuições de maneira a valorizar essa fileira aqui da nossa bolsa, que é o acabamento dela. Ela tem forro, eu vou mostrar para você, quer ver? Ó, ela tem, eu fiz o forro, claro que eu vou tirar fora depois, porque eu quero fazer o forro vermelho, mas eu quis mostrar para você onde ele vai preso. Olhe isso. Ele vai preso em toda a extensão. Esse tanto aqui é que dá a abertura, porque se fosse junto assim, você não teria como abrir a bolsa, você entendeu? Então, isto daqui dá a abertura. Aqui, um bolso para um celular grande, ó. O meu celular cabe aqui. Aqui eu tenho um bolso para documentos. E ainda tenho aqui mais um bolso aqui para um documento de identidade, alguma coisa que eu precise levar. E dentro, como eu falei para você, está a minha sombrinha, tá? Então, veja, essa sombrinha é grande, né? E ela cabe perfeitamente ali dentro. Se você quiser fazer, tranquilo, é facílima, gente, é facílima. O ponto X da questão não é o tricô, que esse você, com a receita que a gente está dando, você vai fazer tranquilo. O ponto está no forro. Como eu não sou costureira, eu faço segundo o pouco que eu sei costurar, né? Porque quem costura, faz costura reta no tricô, sabe fazer costura reta num outro pano também. Então, eu cortei o forro, eu fiz os bolsinhos, pela minha cabeça, eu não tenho condições de ensinar ninguém a fazer isso, né? Eu vou mostrar como eu fiz o forro também, e com todos os meus erros e acertos, né? Porque eu na costura sou realmente triste na máquina de costura. Então, aqui está. Gente, eu gostei muito e vou usar muito. Usando 80 agulhas, 40 de cada lado aqui do centro, né, que a gente chama de eixo, eu teci carreiras de sobra. Precisa ser carreira de sobra. Não dá para começar direto por conta do acabamento na alça, que né, nós vamos ter que costurar, dobrar, fazer uma bainha, depois franzir. Então, tem que ser iniciada em carreiras de sobra. Aqui na cor do trabalho, então nós vamos deixar um bom pedaço para depois fazermos o acabamento daquela abertura ao lado das alças, né? Para termos fio para fazer ou um crochê ou com agulha de mão, para dar uma certa firmeza ali, porque a gente vai abrir a bolsa para não cansar o fio e arrebentar, etc. Regulagem normal de ponto meia, marcador no zero absoluto e vamos começar. Agora, nós faremos aqui aumentos de ponto. Nós estamos, aqui vai ser a boca da bolsa, né, perto na alça, e nós vamos alargar ela agora em direção ao fundo. Este alargamento nós vamos fazer com aumentos internos de borda. Eu já mostrei isso para você, mas como sempre tem as novatas, primeira vez aqui no canal e tal, aproveite e se inscreva, né? A gente vai mostrar em detalhes. Então, 2, 3, 4, 5. Convém ligar o marcador de carreiras, né? Marquei e coloquei lá, 5. Nós vamos fazer aqui 20 aumentos no total, um a cada 5 carreiras. Então, o primeiro já é na 5, certo? Então, nós vamos transportar 3 pontos, uma agulha mais para fora,
Por consequência, a quarta fica vazia. Para não ficar buraquinho, nós vamos fechar este ponto. A partir da terceira de borda, atenção, não pode ser a partir da quinta agulha aqui, ó. Não pode, porque vai ficar feio, vai aparecer o aumento de uma maneira feia. Se eu fizer o aumento a partir da terceira agulha, ó, a gente pega a cabeça do ponto. O que que é a cabeça do ponto? É a parte mais alta dele, a que fica na agulha. Esses pontos todos aqui, o lugar onde está aqui em cima na agulha é a cabeça do ponto. Então, na carreira anterior, a cabeça fica voltada para o avesso aqui, ó. Ó, eu pego ela e eu coloco ela nessa quarta agulha. Isto tanto aqui quanto aqui. Transportei, agora eu pego a cabeça do ponto, opa, é a da terceira agulha, e coloco na quarta agulha. Então, vamos lá. Como é um ponto a cada 5 carreiras, então você começa na 5, na 10, na 15, na 20. É bem fácil de manter o controle. Uma agulha para fora, pega a cabeça do ponto tecida. Ó, a melhor forma não é assim, é com ele bem fininho aqui, a parte mais fina, para entrar aqui dentro do ponto, passar pegando. Agora você pode voltar para a posição normal, ó. É bem fácil. Não brigue com o seu transportador de pontos. Use-o a seu favor. Então, aqui eu boto de lado, ó, ele assim, ó, bem na horizontal, para pegar e não pegar só a cabeça do ponto, não outros fios, ó. E aqui agora eu endireito ele e coloco, certo? Então, eu vou continuar aqui até próximo da carreira 100, porque vai ser tudo a mesma coisa, né? E chegando lá, a gente se fala. De forma ampliada, eu vou mostrar para você o aumento. Eu tiro 3 pontos, passo uma agulha a mais, né, adiante. Temos uma vazia. Eu puxo aqui um pouco, ó, eu vou, não assim, assim, de lado. Eu vou de lado aqui dentro desse ponto da carreira anterior, pego essa alcinha dele e coloco lá na agulha que estava vazia. Esse é um aumento interno de borda, né, que a gente está fazendo nas bordas. Olhe aqui como fica. Você fica com 2 pontos correndo assim, e no terceiro dá para ver o aumento, mas o aumento é atrás, então ele só fica mais grosso. Ó, aqui tem um, aqui tem outro, ó. Tá vendo? Mas aqui você tem uma bordinha tecida reta, ó. Entendeu? Não fica aquelas laçadas de aumento, né? Que são feias. Então, numa bolsa, que é uma coisa que vai ficar exposta e tal, a gente faz caprichadinho. Meninas, cheguei aqui na carreira 100 e fiz o último aumento. Observe, nós tínhamos 80 pontos, então, do 40 ao 40, e na realidade, ó, aqui estão os 20 aumentos, batemos na agulha 60 dos dois lados, o que indica que nós temos 120 pontos neste momento. Agora, nós vamos tecer reto por 10 carreiras, completando, então, 110. Vamos lá. Esta face da bolsa termina aqui. Então, a partir de agora, vamos para o fundo da bolsa. Aqui nós vamos ter que fazer um recorte. Então, eu primeiro vou zerar aqui o contador de carreiras, para não esquecer. Agora, nós vamos fazer aqui um arremate de 8 pontos. E aqui também.
Então, primeiro aqui, já que eu estou com o carrinho aqui, certo? Você não vai ver, porque eu vou ter que atuar com a canhota aqui, né? Faça esses arremates folgadinho, tá? Nada de apertar, que não carece, né? 5 já foi. 6. 7. 8. Coloco o ponto aqui no último. Tece uma carreira, que já é a primeira do fundo. E aqui também vamos tirar, então, 8, certo? Segura aqui bem para não apertar esse remate. Opa, tem que pegar todos os pontos, né? Todos os fios, desculpe. 3, 6, 7. Opa, aqui tem um fio. 8. Pronto. Agora nós vamos tecer, conforme o passo a passo, por 30 carreiras. 2 já fizemos. Agora, nós vamos começar a outra metade da bolsa. E vamos ter que repor esses 8 pontos arrematados de cada lado. Então, 3, 6, 8. Voltamos até a agulha 60 aqui, né? Que nós tínhamos 120, 60 de cada lado. Então, agora aqui, laçadas manuais, certo? E vamos tecer. Aqui, nós não podemos esquecer de ajudar a máquina nessas primeiras carreiras, porque está enlaçada manual e ela não vai tecer direito. Então, aqui, 3, 6, 8. Porque a malha é muito pequenininha, as escovinhas e as rodinhas, né, dentadas, não conseguem alcançar a malha. Eu tô aqui fazendo laçada manual com a esquerda e do contrário. Pensa na possibilidade de desastre, né? Vamos lá, tecendo. Novamente, ajudar aqui, ajudar aqui. Aqui já estamos no 33, então é na 3, na verdade, na 3. Vamos ajudar mais um pouquinho. 4. 5. Nós vamos tecer reto aqui até a carreira 10, tá? Então, pronto. A partir da 6, que é esta, tecemos a 6, não é necessário ajudar normalmente, tá? A menos que a sua máquina tenha alguma dificuldade, alguma coisa. 10. Por que 10? Ora, no final dessa etapa aqui, lembra que nós tecemos 10 carreiras retas? A mesma coisa estamos fazendo aqui. Opa, é este. Aqui agora nós vamos fazer diminuições. Tudo o que nós aumentamos nessa parte aqui, nós vamos diminuir nessa. Como vamos fazer o mesmo tipo de diminuição com essa bordinha aqui? Simples, até mais simples do que antes. A gente pega a 4ª agulha, que é a que nós vamos fazer desaparecer o ponto, botamos em cima do ponto da 3ª agulha. Agora, nós vamos pegar esses 3 pontos, essas 3 agulhas aqui, tirar o ponto. Ó, ela tá com muito fio, ela quer me atrapalhar. Vamos tirar e colocar sobre esta agulha aqui. A mesma coisa aqui, o 4º ponto vai para cima da 3ª de borda. Pegamos os pontos e transportamos um mais para dentro, certo? 5 carreiras. Quarta agulha em cima do ponto da 3ª. Agora, nós vamos pegar os 3
e transportar um mais para dentro. Aqui também tem que ter certeza que pegou as 3 agulhas. Eu puxo sempre para frente para evitar cair ponto. Tem que ter certeza de que a chamada automática está ligada, né? Ligada aqui, né, no N. E assim, de 5 em 5 carreiras, nós vamos diminuindo sempre um ponto, até chegarmos praticamente aqui em cima, tá? Aqui, bem perto. Então, eu vou fazer as diminuições e quando chegarmos lá, voltamos. Eu cheguei aqui agora na carreira 100. Lembre-se que a primeira alteração, o primeiro aumento aqui no início foi na carreira 5, ou seja, 5 antes do final, aqui, né? Ou 5 depois do começo. E aqui vai até a 105, e aí tecemos até a 110. Então, vamos lá. Ó, 105, última diminuição, tá? Estou voltando a ter aqui apenas 80 pontos. Os mesmos 80 do nosso início aqui embaixo. Aqui agora, eu vou tecer até a carreira 110. 110. A parte pesada do corpo da bolsa está tecida. Como no início, nós vamos retirar o trabalho da máquina em carreiras de sobra, certo? Então, eu vou deixar um bom fio aqui, vou pegar um fio de sobra e vamos retirar o trabalho da máquina. Acho que já deu, né? Já deu. O corpo da bolsa está tecido. Aqui, veja você, isto vai ser costurado aqui e isto aqui. Então, este é o fundo da bolsa, né? Agora, a próxima etapa não é na máquina de tricô. A próxima etapa é no ferro a vapor. Nós vamos vaporizar a malha, porque depois de fazermos o acabamento aqui, não tem mais como vaporizar direito, tá? Então, este é o momento de vaporizar e de cortar, porque nós vamos vaporizar, colocar a bolsa em cima do forro, vamos riscar o forro para cortar depois certinho, e aí a gente vai poder continuar a bolsa na máquina. Então, nessa etapa agora, vaporização e depois o forro. Pelo menos deixar ele cortado antes de prosseguirmos no acabamento. Aqui o meu forro. Este é o momento de prever o forro. Então, o que eu fiz? Usando uma canetinha hidrográfica, eu risquei a mais ou menos 1 centímetro da borda, aqui e lá. Primeiro essa metade de cá. Aqui eu preciso de mais do que o vermelho, porque aqui nós vamos ter que fazer uma pequena bainha no forro, porque ele vai preso aqui no final da bolsa, né? Então, eu marquei aonde termina o vermelho e deixei ainda 1,5 centímetro aqui para cima, que eu vou cortar, então, maior, né, para poder fazer a bainha. Aqui, no fundo dessa bolsa, eu quero fazer um pequeno friso nesse forro para marcar melhor essa dobra que vai ter aqui, né? Porque a bolsa vai ser dobrada aqui e aqui. Então, o que eu fiz? Eu fiz esse tanto aqui, ó,
um pouquinho maior, para eu ter uma folga, mas uma bem pequenininha, para eu fazer um friso. Você vai ver isso depois. Eu acho que fica melhor. Pode ser feito sem? Pode. Você pode riscar tudo direto e fazer sem esse friso, mas eu quis fazer. Consequentemente, essa metade para cá, ela vem mais, eu tenho que deixar aquele 1 centímetro ali, ó, você tá vendo, ó? Aí eu puxei tudo 1 centímetro e fiz o risco, que nem aqui, na outra parte. Isso feito, eu posso tirar, ó, aqui eu já marquei acima de onde vai o vermelho, ó, para ter a dobra da bainha, como aqui. Só que aqui eu não risquei ainda, então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui assim, ó, no final ali e no final ali, para riscar. E nós vamos riscar então. O mais reto que você puder, porque depois a gente pode consertar isso, certo? Então, está aqui, riscado. Aqui a marcação de até onde vai o vermelho, lá também, né? Então, agora nós podemos cortar o forro. Prontinho, meu forro tá cortado. E agora eu vou pensar no que eu quero colocar nesse forro. Um bolso para um celular ou para documentos, o que você quiser. Então, a primeira coisa é eleger o lado que você quer que seja o lado de dentro da bolsa. Nesse material aqui, os dois lados são bons. Então, aqui, eu vou prever para um celular. Vamos pegar um celular. Aqui eu tenho uma sobrinha de um outro recorte da Fat Bag que sobrou. Eu vou colocar o celular aqui. Aqui já tem uma bainha feita daquela ocasião, então eu estou aproveitando. Eu vou deixar margem para fazer aqui uma bainha na hora de costurar. Posso até deixar mais margem, certo? Eu agora vou marcar aqui. Vou deixar a mesma margem do lado de cá, ó. Vou até em cima ali. Então, eu tenho aqui um bolso para celular. Eu vou cortar. Se você quiser fazer bolso para 2 celulares, eu não sei se você usa 1 ou 2, né? Tem pessoas que têm o da empresa e tem o seu pessoal, então isso é muito relativo, mas pode ser feito 2 também. Recomendo fazer, porque o telefone, se ele fica solto dentro da bolsa, ele pode arranhar a tela, ele pode, entende, bater em alguma coisa, uma chave que estrague ele e tal, então não é legal, tá? Aqui vamos acertar, que isso aqui tá meio tortinho. Pronto. Vamos fazer um pequeno bolso para documentos, né, que você pode precisar ter à mão, assim, na hora. Aqui vamos continuar cortando. Um bolso mais ou menos desse tamanho. Esse tem que fazer bainha, tudo. Tô achando ele quase pequeno, mas aqui tá torto. E talvez um bolso maior, até do tamanho desse que cortamos para o celular, para documentos ou coisas maiores, né? Como chaves, como coisas que a gente precise. Eu só sei fazer bainhas e o que eu preciso aqui são de bainhas. Eu não preciso de nada mais do que isso, certo? Pronto. Cortado. Mas cortado torto. Então, a gente vai consertar isso. Ó. Pronto. Celular, bolso genérico, bolso para documentos. E deu. Daqui agora, a gente vai para máquina de costura.
Gente, rapidinho, que o vídeo está muito longo. Os 80 pontos foram colocados aqui em 56 agulhas. Veja que aqui esse pino é o 30 e este pino é o 30. E ficaram 2 agulhas aqui, ó, a menos do que o 30. Então, são 56 agulhas. Quantos pontos colocar em cada agulha está no passo a passo, tá? O que eu queria mostrar para você é aqui, ó. Esta é a mesma alça da minha bolsa. Ó, esta é a mesma alça da minha bolsa. R$19,90. Comprei hoje, tá? Esta daqui é uma alça bem linda, arredondada. Aqui tem uma abertura para você passar a bainha final. Esta abertura tem o mesmo tamanho, praticamente, dessa aqui. Então, também serviria, tá? Esta aqui custou R$8,90. Tá aqui, ó, R$8,90. Então, você pode passar um verniz nela antes para ela ficar brilhante, se você quiser, tá? Eu não vejo quase necessidade, mas gosto é gosto. E essa aqui é plástica, né? Então, essa aqui já vem pronta. Outra coisa que eu quero mostrar rapidinho para você é o seguinte. Eu costurei o forro, tá aqui o forro, esse é o avesso do forro, tá? Aqui dentro estão os bolsos, né, que eu fiz. E aqui embaixo, no fundo da bolsa, eu costurei aqui, primeiro eu costurei as bordas, depois costurei essa lateral. Aqui eu prendi com alfinetes, porque eu vou passar bem na bordinha para fazer um friso e facilitar o formato para ela ficar, entende? Mais retinha, assim. Depois é dobrar aqui e costurar no avesso da bolsa quando ela estiver bem pronta, tá? Gente, é fácil, bem fácil. Olha, eu sou um zero em costura e eu consigo fazer isso aqui. Essas 3 coisas eu queria comentar com você, beleza? E aqui está a nossa bolsa pelo avesso. Aqui a bainha final, os 8 pontos que vão dar a abertura da bolsa, tá? Aqui a outra parte também já feita, não será vaporizada. E no próximo encontro você verá ela prontinha. Um imenso abraço, um enorme abraço e até!